Na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai para onde, Daniel? Rapaz, você vai me deixar aqui, rapaz? Igreja, eu quero ser o mais breve, o mais rápido possível. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. João capítulo 13, do verso 1 em diante. João capítulo 13, do verso 1 em diante. Aleluia. João capítulo 13, do verso 1 em diante. E a palavra do Senhor fala assim: Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou até os fins, até o verso 17. Pode continuar, Israel. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se na ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus, disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque bem sabia que ele quem o havia de trair, porque por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa e disse-lhes: Entendes o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor, sou senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizeres. Encurva a tua cabeça, querida, eu vou orar por sua vida agora. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo livramento de ter chegado até aqui vivo. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui recebendo essa palavra. Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor me direcionando. Assim como o Senhor já falou comigo ao meu coração, fala com a tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que desse altar, ó Pai, em nome de Jesus, venha sair, aleluia, fogo, ó Pai, e que venha curar, aleluia, feridas, ó Pai, venha curar mágoas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha destruir o vaso, e venha fazer um vaso novo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, seja conosco nessa noite. Que não seja mais uma noite comum, ó Pai, que não seja mais uma quinta-feira comum, ó Pai, mas que seja uma quinta-feira sobrenatural, mas que seja uma quinta-feira, ó Pai, que o Senhor venha se manifestar, ó Pai, de uma forma poderosa, ó Pai, que seja uma quinta-feira, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor venha nos impactar de sobremaneira, ó Pai, que a gente saia dessa igreja, ó Pai, confrontado com a Tua Palavra, que a gente saia dessa igreja transformado e liberto pela Tua Palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, para quem não conhece, esse aqui é o Nelson, é o tecladista lá do Eusébio. Eu falei para ele: Vaza, eu vou lhe arrastar hoje. Falei com a pastora, falei com a liderança lá da igreja do Eusébio e pedi para ele vir me dar um apoio aqui. Querido, o tema da mensagem de hoje é: para servir, você deve amar. Para você servir, você deve amar. E quando eu estava preparando essa mensagem pela madrugada, o Espírito Santo ministra no meu coração: Davi, existe várias pessoas que servem, só que existe uma diferença entre trabalho e você servir. Lá para frente eu vou explicar mais um pouco, mostrando um exemplo bíblico. Mas uma das coisas no início dessa mensagem, eu quero que você entenda que para você servir, você tem que amar. E essa mensagem vai estar embasada em 3 perguntas: o que é servir? Por que eu sirvo? E o que eu vou receber por estar servindo? Essas são a maioria das perguntas que, quando um novo convertido chega na igreja, ou quando um irmão novo chega na igreja, um neófito, acaba fazendo para alguma liderança: o que é servir? Ou alguém que já tem uma caminhada na fé, se vê passando por alguma tribulação, e no secreto vira para Deus e pergunta: Senhor, por que eu sirvo? Ou alguém que já está mais alongado na fé, vira para Deus e fala: Senhor, eu tenho tantos anos na fé, o que eu vou receber por estar servindo? Antes de começar a ministração, eu queria dar uma breve introdução a respeito do texto. Querido, o texto de João capítulo 13 acontece alguns dias antes da Páscoa, alguns momentos antes, de que Judas ia trair Jesus. E é tão interessante que essa conversa que Jesus tem com os discípulos, porque um capítulo antes de Jesus fazer esse momento, os filhos de Zebedeu a mãe dos filhos de Zebedeu vira para Jesus e fala: Jesus, é o seguinte, quando você entrar no teu reino, quando você estabelecer o teu trono, coloca o meu filho um na tua direita e coloca o meu filho um na tua esquerda. E Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, você não sabe o que pedes, esses lugares já estão reservados, vocês estão prontos para tomar esse cálice? E Jesus, ele passa um ensinamento para aquelas pessoas que estão ali e fala: olha, aquele que quer ser maior no reino dos céus, aprenda a ser o menor, e aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. No decorrer dessa mensagem, Jesus entra para o cenáculo, e ali, naquela cultura daquela época, querido, por Jerusalém estar no meio de um deserto, era normal, as sandálias eram abertas, e era normal os pés estarem sujos constantemente. E toda vez que algum judeu, algum convidado adentrava em alguma casa, era necessário, era obrigatório, era cultura que tivesse um escravo na porta, de prontidão para lavar os pés daquele convidado. E naquele momento, os discípulos adentram o cenáculo, adentram aquela casa, um mais orgulhoso que o outro, um não querendo lavar o pé do outro, todos sentam à mesa, e Jesus começa a observar, poxa, por que ninguém está lavando os pés? Por que ninguém toma a atitude de se posicionar para lavar os pés uns dos outros? E Jesus, ele se levanta da mesa, querido, ele cingiu-se. A palavra cingiu-se, naquela época eles usavam uma baca, e quando a Bíblia fala sobre cingiu-se, é como se ele levantasse o vestido e desse um nó, e aí ele se ajoelhava, se acocava. A Bíblia fala que Jesus pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus, ele fala: olha, não é o servo maior do que o Senhor, e nem o enviado maior daquele que o enviou. Eu dei o exemplo,
bem-aventurado se vocês fizerem o que eu fiz. A primeira pergunta, querido, que eu vou estar respondendo nessa noite é: o que é servir? Talvez você esteja aqui se perguntando por que eu sirvo no louvor, porque muitas das vezes nesse sim eu acabo errando uma nota, cara, eu não vou subir mais naquele altar de novo. Ou acabo errando alguma letra do louvor, meu irmão, que vergonha, não vou mais. Ou muitas das vezes eu estou levando um copo de água para o irmão, pum, acabo derrubando, cara, eu sou desastrado. Tem alguns irmãos que falam que é o crente apêndice. Se está ali tudo bem, mas se tirar também está tudo bem. Ah, meu irmão, não sirvo para nada, só sirvo para ficar ali naquele meu cantinho. E a pergunta que fica é: o que é servir? E servir, querido, servir, Daphne, é uma escolha. Anote no seu coração: servir na casa de Deus é uma escolha. É tão forte quando eu falo de servir, que Jesus, contando uma parábola em Mateus capítulo 25, do verso 33 em diante, Jesus ele vira para aquela multidão que está acompanhando ele e fala: olha, e naquele grande dia, as ovelhas estarão à direita e os bodes estarão à esquerda, e o juiz vai falar: porque estive nu e me deste de vestir, estive com fome e me deste de comer, estive preso e foste me visitar, estive com sede e me deste de beber. E os justos perguntarão para o grande juiz: Senhor, em que momento te fizemos essas coisas? E Jesus vai virar para essas pessoas e vai falar: e tudo aquilo que fizesse a esses meus pequeninos, a mim estarei fazendo. E servir, querido, como eu falei aqui, é uma escolha. Servir é ajudar aqueles que necessitam. Tiago ele fala isso lá em Tiago capítulo 1, quando ele está terminando o capítulo, ele fala: olha, a maior religião é ajudar as viúvas e os pobres. A maior religião é estender a mão para aqueles que necessitam. Eu estava ouvindo uma ministração antes de preparar essa mensagem, e aquele pastor falou grandemente ao meu coração. Ele falou: Davi, olha, existe duas igrejas. Existe uma igreja grande e existe uma grande igreja. Uma igreja grande, querido, é uma igreja que é hiperlotada de gente. Uma igreja grande, querido, é uma igreja que todo culto se torna um evento artístico, todo culto é um entretenimento. Uma igreja grande, querido, é uma igreja que não tem espaço para estacionar os carros. Só que, ao contrário, existe também uma grande igreja. E o que é uma grande igreja? Uma grande igreja é aquela igreja que dá ouvido, é aquela noiva que dá ouvido ao que Cristo tem para dizer. Estende a mão para os irmãos. É tão interessante que na igreja primitiva, quando a igreja estava surgindo em Atos, vocês vão observar isso em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 9, onde os irmãos depositavam as coisas aos pés dos discípulos, para cada um repartir com o que tem mais necessidade. E, querido, servir é uma escolha. E muitas das vezes a gente, quando chega na igreja, a gente pensa que servir a Cristo é estar no altar, servir a Cristo é estar tocando no altar, ou servir a Cristo é receber algum título eclesiástico. Não, querida. Eu lembro quando eu estava liderando os jovens lá do Eusébio, e dois deles na verdade, muito animados, falaram: Davi, olha, eu já estou pronto para pregar, cara, me escala para pregar na tua igreja. Davi, eu já estou pronto, ó, cara, me coloca para tocar. Vamos lá, Davi, estou pronto, irmão. Você quer tocar, você quer pregar? Pô, pronto. Vamos os dois lá para casa, pela tardezinha. Chegando lá, o meu quintal estava grande. Falei: olha, é o seguinte, a gente vai passar a tarde aqui capinando esse quintal, e aí vocês vão estar pronto para pregar. Ao terminar de capinar aquele quintal, os dois olharam para mim e perguntaram: Davi, que momento a gente vai pregar? Meu irmão, aí
vocês já estão servindo. A maior coisa que você pode fazer para a casa de Deus, querido, é você servir. Servir principalmente as pessoas que se importam com você. Servir principalmente as suas lideranças, os seus pastores, os diáconos, os presbíteros que são estabelecidos nessa casa. Porque Deus designou uma autoridade sobre a vida deles. Davi então quer dizer que é para eu servir apenas quem eu gosto? É importante eu servir apenas aquelas pessoas que me fazem bem? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê Davi muitas das vezes falando: Senhor, coloca sobre meus pés os meus inimigos. Senhor, coloca sobre os meus pés aqueles que me fazem mal. Só que quando Jesus chega lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus vai contra a multidão. Jesus fala: olha, vocês ouviram, olha, falei mal daquele que vos maldizem, não deis crédito àquela pessoa que vive te olhando mal, mas eu vos digo, orem pelaquele que vos persegue, intercedam pelas pessoas que vos maldizem, e sejam perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Servir é isso, querido. Servir é uma escolha. Você escolheu estar aqui hoje na casa do Senhor. Você escolheu hoje estar aqui às 7 horas, o culto começou um pouquinho mais tarde, mas você tomou essa escolha de estar aqui. Isso é servir. O poder de Deus que está sendo manifestado através desse altar, querido, uma hora ou outra vai acabar. Na verdade vai acabar quando terminar o culto. Mas a presença de Deus que está viva dentro de você deve permanecer quando você sair desses portão lá fora. Quando você perceber alguém que está precisando de ajuda, quando você perceber alguém que está necessitando, Davi precisa ser da igreja, não, querido. Muitas das vezes a pessoa que está na esquina ali está clamando por ouvir um bom dia. Muitas das vezes as pessoas que estão na esquina, querido, estão clamando para ouvir um Jesus te ama. E Deus quer usar eu e você. Servir não é só estar na casa de Deus, mas servir é onde eu posso servir. Deus nunca, anote isso no seu coração, Deus nunca vai te levar para um lugar, sendo que Ele nunca vai te usar lá. Deus nunca Ele vai te colocar num lugar, se Ele não for te usar ali. Então, querido, para você entender, quando Deus quer te usar, é necessário os teus ouvidos estarem atentos para o que Ele quer dizer para você. A segunda coisa que eu quero trabalhar aqui nessa noite é porque eu sirvo. E muitas das vezes, querido, a gente acaba se doendo nesse momento. É nesse momento, querido, que muitos cristãos, que muitos obreiros olham para o céu e falam: Senhor, eu não aguento mais. Eu já tenho tantos anos na tua casa. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Senhor Deus, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero largar tudo. Os irmãos falam de mim. Eu não aguento mais, eu vou parar. Só que uma das coisas que eu e você devemos entender, querido, que a obra de Deus não é minha e nem sua, a obra de Deus é dele. A palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 2, que todas as coisas Ele criou, todas as obras Ele fez, para que eu e você andássemos nelas. Ou seja, a obra não é eu e você que começa, querido, a obra já está pronta. Jesus mesmo fala: olha, grande é a ceifa, mas cadê os ceifeiros? E quando falamos sobre isso, eu queria que o Jonilson colocasse para mim Apocalipse capítulo 2, no verso 2. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Olha o que Jesus, através de João, fala para a igreja de Éfeso. Éfeso, eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Pode continuar, Janilson. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Continua, Janilson. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Janilson, volta para o verso 2, por gentileza. Querido, a palavra obras aqui, do grego, significa ergon, que significa dedicação, que significa amor fervoroso. Só que a palavra trabalho aqui, querido, significa corpus, que significa dor, que significa tortura, algo árduo. Jesus vira para a igreja de Éfeso e fala: olha, eu conheço as tuas obras, Éfeso, mas eu também conheço o teu trabalho. E aqui é que eu entro no ponto do tema da mensagem. Para você servir, você tem que amar. E é nesse momento, querido, que Jesus ensina a mim e a você. Existe uma diferença de obra e trabalho. Quando eu faço a obra de Deus, eu faço ela por dedicação, mas quando eu trabalho para Deus, tem uma hora que eu me canso. Deus não chama eu e você para trabalhar para Ele, querido. Deus chama eu e você para estar com Ele. E pelo fato de eu e você estar com Ele, nós trabalhamos para a obra dEle. Quando falamos de obra, querido, falamos de adoração. Quando falamos de obras, querido, falamos de dedicação. Existe uma diferença de obras. Tem muito adorador, mas também tem muito artista. E cabe a mim e a você discernir. E cabe a mim e a você pegar esse texto e aplicar na nossa vida. Porque muitas das vezes estamos fazendo a obra de Deus. Eu estou lendo um livro do autor Biblos, que ele fala o Deus que destrói sonhos. E tem um capítulo que ele fala assim: olha, existe um momento que você está fazendo a obra de Deus, mas não é para Deus, é para o teu nome aparecer, é para você subir de cargo na igreja, é para você acontecer isso com você. Deixa eu te falar uma coisa, querido, isso não é fazer a obra de Deus. Eu repito para você servir, você tem que amar. E quando você ama, você serve. Quando você ama, você cuida. Quando você ama, você ensina. Quando você ama estar na casa de Deus, você é a primeira a chegar. Eu lembro, querido, uma vez, Nelson, o Pedro Lucas, você lembra dele? Meia-noite, querido, a mãe do Pedro me liga desesperada: Davi, o meu filho sumiu. O meu filho sumiu, ele até agora não chegou em casa. E lá vai eu, saio de casa meia-noite, minha mãe fala: meu filho, para onde você vai? Eu viro para ela e falo: mãe, eu vou buscar minha ovelhinha, ela está por aí. Subo na Sebastiana. Para quem não sabe, a Sebastiana era a minha antiga bicicleta vermelha Monarch que eu tinha. E aí eu subia naquela bicicleta e fui meia-noite procurar esse menino. Chegando no campo de futebol, estava lá ele jogando. Eu: menino, passo para casa agora. Coloquei ele dentro da bicicleta, levei até a mãe dele. Servir, querido, é amor. Quando eu sirvo, eu amo o que eu faço. Quando eu sirvo, querido, eu engrandeço o nome do Senhor com as minhas obras. Mas quando eu trabalho para Deus, é o meu nome que é engrandecido. Quando eu trabalho para Deus, querido, é o meu nome que aparece. Quando eu trabalho para Deus, querido, é a minha foto que aparece. E a gente sabe que a Bíblia fala que a glória não é para ser nossa, mas porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A obra tem que ser dele. Mas quando eu faço a obra de Deus, querido, é o nome do Senhor que é engrandecido. E a terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite é o que eu vou receber por servir. E aqui é onde acontece
a maioria dos irmãos sai da igreja. É aqui onde acontece a maioria dos questionamentos. Eu conheço um irmão, estava com o Kaique, eu não sei se o Nelson estava, e ele chegou para o Kaique e falou assim: Kaique, irmão Kaique, e toda pessoa que eu colocava a mão, eu curava. Toda pessoa que eu colocava a mão, irmão Kaique, era liberta. Aonde eu colocava a minha mão, irmão Kaique, a pessoa era curada, era transformada. Mas quando a minha mãe estava doente e eu orei por ela, Deus não curou. E é por isso que eu não sirvo mais a Deus, irmão Kaique. Eu tenho raiva. E o Kaique, usado, cheio do Espírito Santo, vira para aquele jovem e fala: ó, é exatamente por isso que não é sobre você, mas é sobre ele. Não é sobre você, mas é sobre o Espírito dele, que através da sua vida vai ser manifesto. E a pergunta que eu venho te responder é: o que eu vou receber por servir? O que o Jonício vai receber por estar ali todo dia, né, Jonício? O que o irmão Everson vai receber? O que o Nelson vai receber por estar quase de domingo a domingo na igreja? O que eu vou receber? E a resposta é: nada. Meu Deus, irmão. Eu sei que a palavra dói, mas ela vai curar. Davi, mas nem a salvação, querido. A salvação já é um dom gratuitamente que Deus te entregou. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, todos creem no nome do Senhor Jesus aqui nessa noite. Amém? Então você é salvo, querido. Agora o que eu vou receber por fazer as obras de Deus? A palavra do Senhor fala lá em Isaías que até a minha bondade não passa de trapo de imundícia perante a Deus. Jesus vira para os discípulos e fala: olha, e quando vocês terminarem tudo o que vocês fizerem, vire um para o outro e fala: servo inútil, eu só fiz o que me foi mandado. Querido, como falamos da obra de Deus, mais uma vez eu volto no segundo ponto. A obra de Deus, querido, existe uma diferença de obra e trabalho. Trabalho você ganha, e a palavra do Senhor fala sobre isso: digno é o obreiro do seu trabalho. Uma pessoa que está constantemente na obra de Deus, Deus ele honra a vida dela. Só que quando fazemos a obra de Deus, Senhor, quando fazemos a obra de Deus, irmão Isaías, Jesus mesmo fala: olha, não seja como os fariseus, porque eles já receberam o galardão deles, porque eles fazem para se aparecer. Quando vocês fizerem a obra de Deus, quando vocês derem esmola com a mão direita, que a tua esquerda não veja. Quando vocês orar, não orem publicamente para aparecer, mas entra dentro do quarto e fecha. Quando vocês jejuar, não seja como os fariseus que desfigura toda a cara para parecer que jejua, mas limpa o rosto, porque no tempo certo Ele vai recompensar. Eu sirvo a Deus, querido, não por interesse, mas para me aproximar dEle. Eu sirvo a Deus, querido, não porque eu vou ganhar algo, não porque eu vou me mover em algo, mas porque quando eu sirvo a Deus, eu me aproximo dEle. E uma das coisas que devemos entender nesses últimos dias, querida, é que o fogo de Deus, ele possa queimar em nossos corações. Que o fogo de Deus, ele possa estar presente na minha e na sua vida. E muitas das vezes a gente troca o servir pelo trabalhar. Muitas das vezes a gente troca o cumprimento da obra de Deus pelo trabalho. E chega um momento que a gente cansa. Chega um momento que a gente se esgota. Chega um momento que a gente quer parar, querido. A gente é humano, somos humanos, é normal. Só que não podemos fazer a obra de Deus, querido, como se fosse um trabalho árduo. Senão vamos voltar aqui para Apocalipse capítulo 2. A única coisa que eu tenho contra ti é porque deixaste o primeiro amor.
volta para as primeiras obras. Volta a se dedicar como você se dedicava. Volta a cumprir aquela primazia que eu te entregava. É isso que Deus fala comigo e com você, querido, quando falamos de servir. Muitas das vezes queremos ser o maior. Eu estava vendo uma notícia que me entristeceu um pouco até, que muitos daqueles que se auto-intitulam apóstolos, eles querem se comparar com os apóstolos da igreja primitiva, para que o nome deles possa se sobressair, para que uma autoridade espiritual ele possa descer, querido. Mais uma vez eu volto para o texto que Jesus fala: aquele que quer ser o primeiro, que aprenda a ser o último. Davi, o que significa isso? O que é ser o último? Davi, o que é ser o último? É os irmãos estarem reunidos na mesa e você estar ali de prontidão para servir. Davi, o que é ser o último? É tão forte isso, que Jesus em nenhum momento ele vira: olha, não se humilhe. Jesus ele fala: olha, seja humilde. Existe muito crente que por aí, querido, que vive de cabeça baixa, se fazendo de coitadinho, querido. A Bíblia não te chama, Jesus ele não te chama para ser coitadinho, para ser um zero à esquerda. Jesus ele te chama para ser humilde. E quando você é humilde, querido, você serve na casa de Deus. Quando você é humilde, querido, você reconhece aonde errou. Quando você é humilde, querido, você entende que se o outro quer aparecer, querido, deixa ele aparecer. Se o outro quer se exaltar, querido, deixa ele se exaltar. Você não precisa ser exaltado por ninguém, você não precisa ser reconhecido por ninguém, você só precisa ser reconhecido por uma pessoa, que é Jesus Cristo. É tão forte quando falamos de reconhecimento, querido, que lá em Gênesis, quando Deus caminhava sobre a terra, eu amo esse texto, e fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Em Jó capítulo 1, Deus, quando ele está tendo uma conversa com o inimigo, ele fala: olha, observaste o meu servo Jó? Isso é ser reconhecido, isso é ser lembrado. Muitas das vezes, querido, a gente quer deixar herança, muitas das vezes a gente quer deixar rios de dinheiro, quer deixar um nome, mas eu peguei também isso de um pastor, e ele ministrando, ele falou assim: olha, mais importante que deixar herança é deixar um legado. Herança é o que você deixa para as pessoas, mas legado é o que você deixa nas pessoas. Quando você entende isso, querido, você começa a servir. Quando você entende que mais importante do que deixar algo é entregar algo, a própria Bíblia fala isso, é melhor dar do que receber. Você se torna uma pessoa mais feliz, você se torna uma pessoa mais alegre, querido, e você tem prazer em cumprir a obra de Deus. Glória a Deus. E uma das coisas que já estou finalizando a mensagem, que eu queria frisar aqui, é nunca deixar para amanhã, né, o que você pode fazer hoje. Provérbios mesmo, ele vai falar sobre isso. Se o teu irmão vir à tua casa te pedir pão, e você tem, entregue. E eu estava até comentando isso um dia com a Roberta, a gente estava conversando, falando sobre algumas contas que a gente tem que pagar, e eu falei para ela: Roberta, a gente não pode buscar soluções no passado, a gente tem que buscar cumprir soluções para agora. Tem muita gente que vira para o passado e fala: olha, se no passado eu tivesse feito isso, se no passado eu tivesse falado isso, se no passado eu tivesse tomado essa atitude, eu estaria melhor agora. Querido, pare de buscar soluções no passado, começa a viver o agora, começa a viver o que Deus já te prometeu agora. Ana,
ela foi abençoada porque ela entendeu a promessa que Deus liberou sobre a vida dela. Abraão foi abençoado porque ele entendeu a promessa que Deus tinha para a vida dele. Pedro foi abençoado porque ele entendeu a palavra que Deus direcionou para a vida dele. Glória a Deus, aleluia. E nesse momento, querido, eu queria estar trazendo o louvor. Nelson, muda a melodia, vaza. Eita glória, aleluia. Cadê os abençoadinhos? Rapaz, tem que ir atrás desses jovens. Eu lembro, querido, eu com o Nelson. É tão importante quando a gente fala de amor. Cicinho, tu vai lá em cima e chama eles. Quando a gente fala de amor, querido, eu lembro uma vez, estava eu, esse abençoado, e o Kaique, a gente voltando de um momento importante, de um culto, de uma vigília, no meio do caminho, estava eu e o Nelson numa bicicleta, e o Nelson voado na bicicleta, esse vaso aqui. E querido, no meio do caminho, eu, Nelson, vai devagar, abençoado, a gente vai cair. Nelson, vai devagar, eu, Nelson, não, eu vou. O Nelson, meu irmão, eu não sei como ele fez essa proeza. Ele bateu no meu fio, que ele voou. Na hora que ele voou, eu já sabia que ele ia cair. E eu pulei da bicicleta, eu ia cair em pé, tranquilo. Só que aí, quando a gente ama as vidas, muitas das vezes a gente acaba se machucando por elas. E nisso que o Nelson voou, eu me agarrei nele. Vem cá, Nelson. E por ele ser maior que eu, mais fortinho que eu, meu irmão, fui eu e ele bolando. Querido, e é isso. Amar vidas, querido, é muitas das vezes se machucar por elas. É muitas das vezes se ferir por elas. O próprio Jesus fala sobre isso. Jesus fala que tem um momento que um pastor deixa as 99 ovelhas para buscar aquela uma que se perdeu. Então que cada irmão que está aqui nessa noite, cada jovem que está aqui nessa noite, possa entender isso, possa buscar as vidas que estão lá fora, possa mandar mensagens, querido, que muitas das vezes uma pessoa está esperando uma mensagem para receber. Muitas das vezes, querido, às vezes um bom dia, às vezes até um tá tudo bem com você, muda a vida de uma pessoa. Não deixe o fogo do Espírito Santo apagar dentro de você. Não deixe o fogo que só Ele pode acender apagar dentro de você, querido. Mas que você possa amar. Daniel, querido, se coloca de pé nessa noite. Eu queria estar fazendo uma oração. Eu busquei terminar a mensagem mais cedo. São 8:30 e eu queria estar orando por você.